E galera, essa semana a Rockstar continua em silêncio, sem nenhum post, nenhum teaser e nada do trailer 3. Mas sabe o que aconteceu enquanto eles estavam em silêncio? A internet foi a loucura. Isso porque o CEO da Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, apareceu na rua e foi sabatinado por um fã sobre o GTA 6. E o que ele falou foi bem animador. Além disso, um ator do Red Dead Redemption 2 revelou em uma live do TikTok que pode ter participado do GTA 6. É isso mesmo. Se isso se confirmar, vai ser o primeiro ator oficial confirmado no jogo. E a comunidade conseguiu encontrar o nome de 2 artistas que teriam as suas obras representadas no GTA 6. Isso não é nenhuma especulação não, tá? Tem provas reais que comprovam que tudo isso é confirmado. E se você é fã da Rockstar Games, você vai gostar dessa, porque os fãs encontraram a primeira logo da franquia GTA antes mesmo do primeiro jogo ser lançado. Isso é só pra vocês terem uma ideia do que rolou essa semana. E daqui 5 dias começa o verão americano. Vocês lembram o que o Strauss falou a respeito dele, né? Pois é, rapaziada, o marketing do GTA 6 tá começando. E pra ficar ligado em todos esses detalhes, já chega no like pesado, que no vídeo de hoje você vai ficar sabendo das boas notícias e das últimas sobre o GTA 6. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunny Play aqui outra vez e galera, já imaginou você chegar em casa e ter uma caixa surpresa com um item que você sempre sonhou? Pois é, pensando nisso que você tem que conhecer a Box da Jor, que é simplesmente uma plataforma de caixas surpresas. Você entra no site, escolhe uma box, só que o grande diferencial é que você não precisa esperar ela chegar na sua casa para descobrir o que vem dentro. Você abre ali na hora mesmo. E se o produto que você ganhar for físico, você vai receber na sua casa normalmente. Frete grátis para quase todo o Brasil. Então você, meu amigo, que me acompanha de Chique Chique Bahia, pode ficar tranquilo que não vai precisar pagar nada no frete. Mas ó, deixando claro aqui que isso aí não é cassino, não é aposta, muito pelo contrário, tá? A Box da Jor é uma plataforma licenciada, registrada nos mods de ação estilo promocional. E ó, agora mesmo foi adicionado uma nova leva de PlayStation 5 e de iPhones 17 Pro Max, disponíveis agora mesmo dentro do site. E o melhor é que tem box de vários valores e categorias, começando por R$5. Então você pode escolher aí o que faz mais sentido pra você e o que cabe no seu bolso. Só que ó, se você quer conhecer um pouco melhor a Box da Jor e conferir a credibilidade, eles estão realizando um sorteio agora mesmo de um PlayStation 5. E pra participar é bem simples. Só seguir o Instagram deles, que eu tô colocando aqui na tela, o @BoxDaJor, e ficar seguindo até o dia 11 de dezembro de 2026, que é quando o sorteio vai ser realizado. Só não esquece de no dia do sorteio deixar teu perfil público pra eles conferirem se você tá seguindo. E é só isso. E se você quiser testar o site agora mesmo, é só utilizar o cupom do canal Sunny Play e escanear o QR Code que tá aparecendo aí na tela. Você vai ganhar R$5 de bônus no seu primeiro depósito para experimentar o serviço do site. Então confira hoje mesmo. O link tá aqui na descrição e no comentário fixado. Vem conhecer e participar do sorteio do Play 5 hoje mesmo na Box da Jor. Vamos começar pelo que mais pesou essa semana. O Strauss Zelnick, CEO da Take-Two Interactive, mais uma vez repercutiu nas mídias. Isso porque ele foi abordado na rua lá em Nova York por um TikToker chamado The School of Hard Knocks, que pra quem não conhece, esse cara faz umas entrevistas bem interessantes, praticamente de forma relâmpago. Ele chega lá, tromba com a pessoa, geralmente grandes empresários, bilionários da área de tecnologia, de finanças, e faz algumas perguntas relacionadas à área do empreendedorismo e pedindo dicas de como eles conseguiram obter o sucesso na vida. Esse formato fez tanto sucesso que até já foi copiado aqui no Brasil. E o encontro dele com o Strauss Zelnick foi bem assim, aparentemente natural, mas com resultados bem interessantes. Olha, sinceramente eu não sei se isso aí faz algum tipo de parte da estratégia de marketing do GTA 6, mas não dá pra negar que o que ele falou foi bem revelador. É óbvio que quando o cara descobriu quem que era o Strauss, do que se tratava e que ele trabalhava com a franquia GTA, a primeira pergunta que veio na frente foi sobre o GTA 6. E aí, Strauss, quando que o game vai sair? Excuse me, sir. Sir, how did you get rich? What makes you think I'm rich? You look like money, man. I had to be billionaires all Like over the world. everyone else on the street. I How just did wearing you- a blue suit. How did you get rich? I'm in the video game business. Video games. Have you played Grand Theft Auto? GTA? Yes. Yeah, of course. Okay, do you like it? I love GTA. Good. Is that your company? That's one of our games, yes. Are It's you our serious? biggest game. Are you serious? How many copies have you sold? 230 million. I go all over the world interviewing billionaires to help the younger generation. Can I get a minute with you for the channel? Sure. When is GTA 6 coming out, man? The people November wanna know. 19th. November 19th. Yeah. E mais uma vez ele foi sem rodeios,
confirmando o 19 de novembro como a data de lançamento do jogo, sem nenhum tipo de adiamento aparente, o que vem confirmando só as informações que eles teriam dado na última conferência de acionistas da Take-Two, onde ele reiterou a data de lançamento do jogo e que o marketing mais pesado do GTA 6 iria começar a partir do verão americano. Mas olha, tem um detalhe que passou batido por muitas pessoas, inclusive pelo TikToker que fez a entrevista com o Strauss, mas que é óbvio, não passou despercebido pela gente e de fato é um dos momentos mais importantes dessa entrevista. Isso porque eles perguntaram pro Strauss o motivo de tanta demora pro lançamento do GTA 6. E a resposta dele foi exatamente essa. Why did it take so long? The team at Rockstar really does seek to do something that's never been done before. That's really hard and it takes a long time. What was the most amount of money you made in a single year? Revenue last year was about 6.7 billion. This year it's expected to be a little over 8 billion. So you're the video game mogul. And I've been at it for 19 years and I'm still at it. É isso mesmo que vocês ouviram, meus queridos. 8 bilhões de dólares é o esperado pro ano fiscal da Take-Two. E vocês sabem o que isso significa? O ano fiscal abre em abril de 2026 e vai até março de 2027. E como o GTA 6 está previsto para novembro, esse é um grande indicativo de que o jogo realmente não vai adiar. Os números fazem total sentido se o jogo realmente for lançado nessa janela de novembro. Aliás, não teria como bater 8 bilhões de dólares em receita sem lançar o jogo mais aguardado da década. Esse número é praticamente uma confirmação indireta. E um bônus aí nessa entrevista é que o Strauss confirma que ele tem 68 anos de idade. O que, vamos combinar, é bem impressionante, né? Já que o cara parece ter no máximo uns 50, 54. Pelo visto, trabalhar no jogo mais esperado do mundo dos games aparentemente faz com que você fique mais jovem. Só que agora a notícia mais comentada dessa semana, e que eu vou ser bem honesto com vocês do que realmente aconteceu. Porque olha, tem muita gente interpretando essa informação de forma errada e passando essa notícia pra frente, fazendo com que vocês sejam enganados ou também tenham uma interpretação errada do que foi dito. O lance é que o Jim Santangelo, o ator que deu vida ao Simon Pearson do Red Dead Redemption 2, que era aquele cozinheiro do acampamento do Dutch Vanderlinde, ele teria entrado em uma live no TikTok e supostamente um fã teria perguntado pra ele em quais GTAs ele teria atuado. E ele respondeu exatamente isso aqui. That's right, Jewel. Survival facts. Yeah, Zane. Little small bit. I only played Grand Theft Auto Miami, whichever one that was. Traduzindo de forma literal, dá a entender que ele teria feito apenas uma pequena participação. Algo pequeno, mas que de fato estaria no jogo. E ele comentou que da franquia GTA ele só teria atuado nesse GTA Miami, que pelo que dá pra entender seria ou o GTA Vice City ou o GTA 6, que vai se passar em Vice City, que é a Miami fictícia. Só que um detalhe bem importante que vem sido praticamente ignorado pela maioria das mídias é que o contexto desse vídeo aparentemente foi cortado. E quem tava na live relatou que quando entrou nessa transmissão, o ator tava no meio de uma conversa sobre o GTA 6 e que essa parte que ele falou, né, eu fiz algo ali no GTA Miami, foi antes do que o clipe circulou. Então, o que foi registrado ali pelo fã só foi ele concordando que era uma coisinha pequena. Só que uma curiosidade também que eu observei é que pouco antes do vídeo começar, no meio do chat da live, aparece alguém perguntando se ele teria jogado o GTA V, né, na real, se ele teria played GTA 5, o que traz um sentido ambíguo para essa pergunta, porque no final das contas, no inglês, played poderia ser interpretado como atuado, né? Ele atuou como aquele personagem ou naquele jogo, ou também se ele teria jogado. Então fica uma pergunta meio confusa. Não dá para entender de fato qual é o contexto nesse vídeo. Se ele perguntou se ele já teria jogado GTA V, ou se algum outro GTA, ou se ele realmente estava perguntando se ele atuou no GTA V, fez algum papel no jogo, e se também ele fez aí nesse tal GTA Miami. E bom, é óbvio que a Rockstar Games não comentou nada a respeito e provavelmente nem vai falar, mas o que vale a gente compreender é que a Rockstar tem um padrão muito claro na indústria, que é reutilizar atores. Então, por exemplo, os atores do Michael, do Trevor, do GTA V, já confirmaram em entrevistas online ou até mesmo em evento que também teriam participado do Red Dead Redemption 2. O Shaw Fontino, que é o ator que faz o Franklin, também atuou em personagens no GTA San Andreas com uma participação menor. Além disso, a Maniel Pérez, que é a atriz que supostamente da voz da personagem Lúcia do GTA 6, que é o que todo mundo acredita, eu também, já teria dado voz a um NPC dentro do cassino, lá nas mesas de pôquer da DLC Diamond Casino Heist. A blackjack.
Win goes to the dealer. E essa é uma prática bem constante da Rockstar. Eles criam seus universos, contratam seus talentos e acabam reutilizando essas pessoas. Então a ideia é que o Santangelo vai aparecer como NPC lá em Vice City, talvez um vendedor ou até mesmo um personagem de fundo, não é algo tão impossível de acontecer. A questão que fica é, como é que um cara que tem um NDA vigente, né, porque esses atores, eles têm um documento ali com a Rockstar que eles não podem falar sobre nenhum projeto que eles estão atuando no momento, muito menos o que já passou. E geralmente esses contratos duram anos. Então por que ele teria falado a respeito disso? Ainda mais numa live, né, onde todo mundo poderia clipar, compartilhar como foi o que aconteceu. Pra mim, essa é a parte que não fecha muito de toda essa história. Ou isso é algo feito calculadamente pela Rockstar, né? Eles estão combinando de revelar ali algumas informações que não são tão relevantes, que não vão afetar tanto como spoilers ou a respeito do que vem por aí do jogo. Ou ele apenas estava descuidado, sei lá, cansado, bebeu um pouquinho e acabou falando demais. De qualquer forma, se isso se confirmar, o Jim Santangelo pode ser o primeiro ator confirmado do GTA 6. Claro que teve o lance lá também do ator do Raul Bautista, mas, bom, ele não chegou depois e confirmou a respeito do assunto, né? Meio que essa informação morreu por aí. Agora, no caso do Santangelo, o cara tá falando literalmente. E por ser o GTA 6 o jogo, isso por si só já é o suficiente pra se tornar histórico. E galera, aqui vai a descoberta que eu achei mais fascinante essa semana a respeito do GTA 6, porque ela é basicamente uma informação confirmada que foi encontrada pelos fãs. A comunidade começou a analisar de forma microscópica as artworks e imagens que a Rockstar Games liberou lá no site do GTA 6. E olha, em uma dessas artworks, mais especificamente do personagem Raul Bautista, é possível ver um bairro de fundo que provavelmente representa Wynwood em Vice City, que é a versão ficcional de Miami. E olha, a galera encontrou 2 murais pintados na parede. E aí que as investigações começaram, tá? Só que um desses murais tem a assinatura de uma artista plástica chamada Lady Aiko, que é uma artista de rua que mora em Brooklyn, Nova York. E o mais curioso é que recentemente ela teria participado até mesmo do jogo Forza Horizon 6, que se passa no Japão, o que só deixa toda essa informação ainda mais interessante. E se vocês observarem, realmente essa arte que aparece aí de fundo da imagem do Raul Bautista lembra bastante os traços dessa artista, da Aiko. E ela não foi a única encontrada nessa imagem não. Do outro lado tem um artista argentino chamado Sony, que é um grafiteiro radicado em Nova York, mas que tem obras de artes emblemáticas espalhadas em Wynwood da vida real lá em Miami. Ele tem um traço muito característico, um estilo inconfundível. Então os fãs identificaram que aqueles murais no jogo refletem de fato a obra dele. E olha, pelas evidências do GTA Wiki, os murais onde aparecem ali com crédito referenciado aos artistas, tudo indica que a Rockstar foi além da inspiração. Eles trouxeram de fato os artistas pro projeto e integraram a arte real de Miami dentro do jogo. E galera, essa não é a primeira vez que a Rockstar Games faz isso. Vocês lembram do GTA San Andreas, né? O mais icônico da franquia. Lá tinha um cara chamado Mr. Cartoon, o nome artístico do Mark Machado, um artista méxico-americano, nascido em Los Angeles e que cresceu na cena de lowriders e grafites de East LA. E pra quem não tá ligado, esse cara aí foi muito importante na criação do conceito artístico do GTA San Andreas. Isso porque ele forneceu toda a identidade visual chicana do jogo. As tatuagens do CJ, dos Balas, dos Vagos, da Grove Street, inclusive as tags que o CJ grafita lá da Grove Street, né? As famosas pichações do jogo foram desenhadas por esse cara. E não para por aí não, tá? As imagens da Virgem de Guadalupe espalhadas pelo bairro, as máscaras de palhaço, as letras Old English, tudo isso foi criado e inspirado junto com o Mr. Cartoon. E esse cara, ele não é um artista qualquer, tá? Ele desenhou a logo do grupo Cypress Hill, que ele inclusive faz parte. Então o cara não é só um artista brilhante, mas ele também é rapper, tatuador e fotógrafo. É sério, o cara é basicamente uma arte ambulante. Ele também é o cara que tatuou o Eminem. Exato, aquelas tatuagens icônicas do Eminem, foi ele que fez. Além também da tatuagem nas costas do 50 Cent, exatamente aquela famosa tatuagem escrito 50 Cent, foi o cara que tatuou, rapaziada. Ele também tatuou o Snoop Dogg, o Dr. Dre e até mesmo o Kobe Bryant. O cara é basicamente um ícone da cultura urbana de Los Angeles. E vale lembrar que ele também é muito envolvido na cultura dos lowriders. Então, esse conceito de fazer pinstripes, né, de fazer tribais na pintura dos lowriders foi algo que ele ajudou a popularizar e que ele fez em centenas e milhares, talvez, de carros por todos os Estados Unidos e até mesmo em outros países. O cara é muito mais importante para o que a gente viu de resultado final do GTA San Andreas do que a gente mesmo imagina. E a gente vê como a Rockstar Games deu uma liberdade gigantesca para esses artistas criarem e passarem a sua verdade ali também no jogo. Então, quando a gente vê o que a Rockstar Games fez lá em
2004 e o que eles estão fazendo agora em 2026 no GTA 6, contratando pessoas como o Sony e a Ico para que as ruas de Vice City também tenham arte de verdade, artes que existam na vida real, a poucos quilômetros de distância do lugar em que eles realmente estão sendo feitos na vida real. Você entende o nível de comprometimento com a autenticidade que a Rockstar Games está colocando nesse jogo. E isso não é uma coisa simples como jogar ali no Google, recriar, fazer uma referência ou até mesmo utilizar a IA para reproduzir aquela arte. Eles estão de fato trazendo esses artistas para dentro do jogo e agregando ainda mais realismo e imersão pro GTA 6. E galera, agora vem uma descoberta para quem ama a história da franquia GTA e ainda mais uma descoberta histórica. Isso porque o The Nathan Enes, um pesquisador veterano da comunidade, né, um data miner e sem dúvidas um dos caras que mais garimpou conteúdo a respeito do GTA na história, junto também do Ian, simplesmente encontrou o que, pelo que tudo indica, é a logo original da franquia GTA, muito antes do primeiro jogo ter sido lançado. Tá, Sam, mas onde que encontraram isso? Curiosamente, galera, encontraram no Flickr, uma rede social antiga onde era possível postar fotos. E esse perfil pertencia ao Mike Daly, que pra quem não sabe, foi um dos 4 fundadores da DMA Design, o estúdio escocês que criou a franquia GTA, muito mesmo antes de virar a Rockstar North. Eles literalmente são os pais do GTA. E ele teria publicado essa imagem no seu perfil do Flickr há muitos anos atrás e aparentemente só foi encontrada agora, em 2026. Eu nem sabia que o Flickr existia ainda. O mais curioso é que o arquivo tinha o nome de GTA Logo. Simples assim. A logo em si é bem exótica, tá? Bem diferente de tudo que a gente vê hoje em dia. E ela carrega aquela essência dos anos 90. Um design meio bruto, experimental, que reflete o que era DMA Design e o que eles queriam comunicar antes mesmo de saber que eles estavam criando uma das franquias mais importantes da história dos games. E os fãs, obviamente, não iam ficar parados, né? Já fizeram até uma versão em alta qualidade, reconstruindo com toda a fidelidade possível, e mesmo assim ainda continua meio estranho de ver. Mas é óbvio que dá pra sentir que é algo raiz e que faz parte da essência do jogo. Tem até esses elementos aí da bandeira americana, o que traz aquele traço de ser uma grande sátira dos Estados Unidos e da cultura americana. E olha, se vocês pensarem bem, essa logo foi feita antes do GTA existir de verdade, antes do primeiro jogo, antes da DMA Design ser comprada pela Rockstar, antes de existir Liberty City, Vice City, San Andreas. Esse arquivo aí do Flickr é um pedaço da arqueologia dos games e acabou de ser desenterrada pela comunidade, se tornando sem dúvida um dos primeiros achados, né, o achado mais pré-histórico de toda a franquia GTA. E ó, pra fechar com chave de ouro os assuntos aqui da semana, primeiramente quero te agradecer, tá? Se você chegou até aqui nesse vídeo, você é daquele tipo de fã que não gosta de perder nenhum detalhe e sempre vai mais a fundo pra se informar o máximo possível a respeito dos assuntos que você gosta. Então aqui o meu parabéns, você é incrível. E muito obrigado por chegar até aqui, tá? E ó, o Reese do podcast Kiwi Talks voltou no Twitter pra comentar sobre o projeto Helix, que aparentemente foi cancelado pela Xbox. E ele afirma que com esses novos cancelamentos ele tá cada vez mais inclinado a acreditar naquele rumor do GTA 6 versão pro Nintendo Switch 2, que aparentemente o amigo dele que trabalha lá na Rockstar em Bangalore, na Índia, teria mencionado isso pra ele já há bastante tempo. Só que foi algo que ele acabou duvidando, né? A ponto de até fazer uma aposta com esse funcionário de que se essa versão fosse confirmada até maio, ele pagaria um jantar de luxo pra ele. Só que, como não aconteceu, esse funcionário tá devendo um jantar de luxo pro Reese. E ele tá indo agora lá em junho pra Índia, onde provavelmente esse encontro vai acontecer e o jantar vai sair. Só que o lance é que nem a versão de PC do GTA 6 ainda foi confirmada, muito menos a versão de Nintendo Switch 2, o que faz a gente acreditar que ela possa sair só um pouco mais lá pra frente e não na mesma data de lançamento do jogo como tinha sido afirmado por esse funcionário. Mas por enquanto, né, rapaziada, o universo dos rumores aponta que isso possa ser algo real, não só um ruído, e que a gente pode ter essa confirmação aí nas próximas semanas com a visita do Reese à Índia. Agora, um fato que a gente tem que levar em consideração é que tá chegando o dia 21 de junho, daqui 5 dias, que é quando inicia o verão americano. E bom, como vocês sabem, o Strauss Zelnick já tinha confirmado lá nas conferências de acionistas, em outras entrevistas, que o marketing agressivo do GTA 6 iria iniciar a partir do verão americano. Então, rapaziada, essas novidades, o marketing do jogo mais agressivo, mais visível, tá prestes a começar a qualquer momento. E é óbvio que eu vou fazer uma live dia 21 aqui no canal Sunny Play, comentando do que a gente pode esperar aí pra esses próximos dias, pros próximos meses. E pra não perder nada, não vacila, né? Já clica aqui embaixo no botão inscreva-se e ativa o sininho com todas as notificações. Se sair qualquer novidade, eu sempre vou estar registrando tudo pra vocês da melhor forma aqui no canal Sunny Play. Aliás, GTA 6 é aqui no Sunny Play. E ó, não esquece de colar lá na box da Jor, utilizar o link do canal Sunny Play ou o QR Code que tá aparecendo aí na tela pra ganhar R$5 no seu primeiro depósito. Quem sabe você não leva um presentão aí pra sua casa. O link tá aqui na descrição.
descrição. E não vai embora sem deixar aquele like que é um pesado pra fortalecer, né? Não leva nem um segundinho. Isso mostra pro YouTube que o nosso conteúdo é de qualidade e merece ser recomendado. E se você quiser assistir os nossos vídeos antes de todo mundo, ter seu nome passando na tela, acesso a GIFs, figurinhas, vídeos, lives e sorteios exclusivos, além de apoiar o nosso trabalho, já clica aqui embaixo no botão Seja Membro e vem fazer parte da Máfia Sunny Play você também. Ou clicando no botão Super Thanks a partir de R$1, deixando a sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. Corre nas nossas redes sociais, eu tô sempre atualizando vocês das novidades, e vocês também podem mandar sugestões de vídeos novos como esse aqui. E não fica por aí não, tá, meu queridão? Escolha um desses vídeos do canal Sunny Play, que aqui só tem vídeo pra vocês continuarem nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!